Meu nome é Renato, tenho 42 anos e durante 8 anos fui pastor da Igreja Renascer em Cristo, ali no setor Campinas, em Goiânia. Era 2018 e eu tinha tudo que um homem podia querer. Uma esposa maravilhosa chamada Sandra, 2 filhos lindos, o Júnior de 15 anos e a Ana Clara de 9, e uma igreja que crescia a cada domingo. Todo mundo me cumprimentava na rua, me chamava de Pastor Renato com aquele respeito todo, sabe? Eu dirigia um Honda Civic prata, usava relógio dourado, sapato italiano. Glória a Deus! Eu sempre dizia com um sorriso largo no rosto. A igreja ficava numa rua movimentada, bem perto do terminal de ônibus, onde passava gente o dia inteiro. Eu tinha construído aquele ministério do zero, tijolo por tijolo, membro por membro. Eram 8 anos de trabalho duro, de madrugadas orando, de visitações, de aconselhamentos. As pessoas me amavam, confiavam em mim de olhos fechados. Quando eu subia no púlpito para pregar, o silêncio era absoluto. Todos pendiam em cada palavra que saía da minha boca. Lembro de um domingo específico, 2 semanas antes de tudo começar a desmoronar. A dona Joana tinha vindo até mim depois do culto. Ela era uma viúva de 70 anos, magrinha, sempre com aquele vestido florido meio desbotado. Ela segurou minha mão com força, os olhos cheios de lágrimas, e colocou um envelope na minha palma. "O senhor é um anjo, pastor", ela disse com a voz embargada. "É tudo que eu tenho da minha pensão esse mês, R$ 150. Mas Deus falou comigo que era para dar para o senhor." Eu abracei a dona Joana, senti o cheiro de sabonete barato que ela usava e falei bem alto para todo mundo ouvir que Deus ia abençoar ela em dobro. As pessoas ao redor aplaudiram, alguns gritaram aleluia. Era sempre assim, aquele clima de avivamento, de fé. Mas a irmã Marlene, que era tesoureira da igreja há 20 anos, estava do meu lado direito arrumando as cadeiras. Ela viu quando eu coloquei o envelope no bolso da minha calça jeans, não na cesta de ofertas que estava bem ali na mesinha. Marlene era uma senhora séria, de óculos grossos, cabelo sempre preso num coque apertado. Ela me olhou por um segundo. Foi só um segundo, mas eu vi aquela interrogação no olhar dela. Depois ela abaixou a cabeça e continuou arrumando as cadeiras em silêncio. Eu fingi que não tinha visto nada, dei um tapinha nas costas dela e fui cumprimentar outros irmãos. Deve ser para alguma emergência, eu imagino que ela pensou. A Marlene sempre foi dessas que dão o benefício da dúvida. Nos dias seguintes, a vida continuou normal. Eu pregava nas quartas e nos domingos, fazia visitas nos hospitais, aconselhava casais com problemas. Era o pastor perfeito, pelo menos por fora. Sandra cuidava da casa e das crianças, sempre me apoiando em tudo. O Júnior estava naquela fase, rebelde de adolescente, trancado no quarto o tempo todo, mas a Ana Clara ainda era meu xodó, sempre me esperando na porta quando eu chegava. A igreja tinha uns 300 membros fixos, gente de todo tipo. Tinha o Maurício, que era diácono há 5 anos, trabalhava como motorista de aplicativo e conhecia Goiânia de ponta a ponta. Tinha a família do seu Antônio, que nunca faltava. Um culto. Tinha as irmãs do grupo de oração, tinha os jovens barulhentos do louvor. Todo mundo contribuía como podia, alguns davam muito, outros davam pouco, mas todos davam com o coração. Mas a Marlene começou a notar umas coisas estranhas. Ela era meticulosa com os números, anotava tudo certinho naquelas planilhas enormes que ela imprimia. Os valores que entravam e os valores que saíam, e alguma coisa não estava batendo. Eram pequenas diferenças no começo, R$ 50 aqui, R$ 100 ali. Ela ficava recontando os envelopes de dízimo, achando que tinha errado nas contas. Eu via ela lá no cantinho da salinha dos fundos, aquele lugar que cheirava a mofo e papel velho, com a testa franzida olhando para as planilhas. Às vezes, ela me chamava para perguntar sobre algum valor, e eu sempre tinha uma resposta pronta. "Ah, irmã Marlene, aquele dinheiro eu dei para a família do irmão José, que estava passando necessidade, sabe como é." Ela aceitava, anotava,
e a vida seguia. Eu me sentia invencível naquela época. Tinha a confiança de todos, a admiração da comunidade, a estrutura de uma igreja forte. Ninguém nunca desconfiaria do pastor Renato. Quando eu olhava no espelho, via um homem de Deus bem-sucedido, abençoado, próspero. O que eu não sabia é que uma sombra já estava se formando bem atrás de mim, esperando o momento certo para se manifestar. A verdade é que eu já tinha começado a brincar com fogo. Pequenas justificativas aqui e ali, pequenos desvios que eu prometia para mim mesmo que ia repor depois. Era março de 2018 e uma campanha enorme tinha acabado de ser feita. Uma campanha para reformar o telhado da igreja que estava todo estragado, pingando água quando chovia. As pessoas tinham sido generosas, muito generosas, e foi ali, naquela salinha dos fundos, sozinho, com todo aquele dinheiro contado em cima da minha mesa, que a tentação bateu na minha porta pela primeira vez de verdade. 47 mil reais em espécie, cheirando a novo, empilhados ali na minha frente, e a imagem da minha filha Ana Clara sorrindo torto por causa dos dentes que precisavam de aparelho. Eu segurei aquele dinheiro nas mãos e senti elas ficando geladas. Eu fiquei olhando para aquele dinheiro por uns 5 minutos, sozinho naquela sala. 47 mil reais que a igreja inteira tinha juntado com sacrifício, gente tirando do próprio sustento para contribuir com a obra de Deus. Mas a única coisa que passava na minha cabeça era a consulta da Ana Clara com o dentista, 3 dias antes. O doutor tinha explicado para mim e para Sandra que ela precisava colocar aparelho ortodôntico urgente, senão os dentes iam entortar ainda mais. 4.500 reais à vista, ele tinha dito. Eu olhei para a foto da Ana Clara que ficava na parede, aquela foto de aniversário dela com 8 anos, sorrindo todo torto. Minha filha não podia crescer com aquele sorriso. Não podia sofrer bullying na escola por causa dos dentes. Eu tinha que resolver aquilo. Peguei meu celular e vi o saldo da minha conta bancária. 1.200 reais, mal dava para passar o mês. O salário de pastor não era grande e com todas as contas de casa não sobrava quase nada. Deus vai entender, eu murmurei baixinho para mim mesmo. Sou eu quem construiu essa igreja do zero. Eu me sacrifiquei durante 8 anos por essas pessoas. Eu tenho direito a isso. É só dessa vez, só para resolver o problema da Ana Clara. E depois eu reponho com meu próprio dinheiro. Faz sentido? Não faz. Eu tentava me convencer, mas minhas mãos tremiam quando separei os 4.500 reais do monte. Contei o dinheiro 3 vezes, coloquei no bolso da calça e arrumei o resto bem arrumadinho em cima da mesa. Tranquei a gaveta onde ficava o dinheiro, guardei a chave no bolso da camisa e saí daquela sala tentando andar normal. Mas eu senti minhas mãos completamente geladas, mesmo fazendo calor naquele dia de março em Goiânia. Passei pela Marlene no corredor, dei bom dia sorrindo e ela nem desconfiou de nada. Quando cheguei em casa, Sandra estava na cozinha fazendo almoço. Amor, consegui o dinheiro para o aparelho da Ana Clara, eu falei todo animado, tirando os 4.500 reais do bolso. Os olhos dela se arregalaram. Renato, como você conseguiu isso tão rápido? Ela perguntou surpresa. Uma família rica da igreja me deu uma oferta especial hoje de manhã para ajudar com as necessidades da nossa família. Eu menti, olhando direto nos olhos dela. Sandra me abraçou apertado, com lágrimas nos olhos, falando que Deus era fiel e que sempre cuidava da gente. Eu correspondi o abraço, mas senti um peso estranho no peito. Era como se alguma coisa escura tivesse entrado dentro de mim naquele momento. A Ana Clara veio correndo da sala quando ouviu a conversa, pulando de alegria. Vou poder sorrir bonito, pai, vou poder sorrir bonito. Eu abracei minha filha com força, mas o peso no peito só aumentava. Naquela tarde eu marquei a consulta para o dentista, paguei o tratamento à vista e vi a felicidade estampada no rosto da minha filha. Ela não parava de se olhar no espelho, imaginando como seria com o aparelho. Sandra também estava radiante.
me enchendo de beijos e elogios. Você é um pai maravilhoso, Renato, sempre cuidando da família. Mas eu mal conseguia comer o jantar. Aquele peso no peito tinha virado uma bola de chumbo no estômago. À noite eu fui deitar, mas não conseguia dormir. Ficava me revirando na cama, Sandra dormindo profundamente do meu lado. Eu tentava me convencer de que tinha feito a coisa certa, que Deus não ia se importar com aquilo, que era só uma vez. Mas lá no fundo, eu sabia que tinha cruzado uma linha muito perigosa. Uma linha que, uma vez cruzada, seria muito difícil de voltar. Deve ter sido umas 3 horas da manhã, quando eu finalmente estava caindo no sono. Foi quando eu tive aquele sonho. Não era bem um sonho, era algo mais real, mais vívido. Eu estava deitado na cama, mas acordado no sonho, e vi uma figura escura no canto do quarto. Era tipo uma sombra em forma de homem, mas sem rosto definido, só aquela escuridão densa e pesada. A figura começou a rir, uma risada rouca, arrastada que parecia sair de debaixo da terra. Ela apontava para mim com um dedo comprido demais, e a risada aumentava, ecoava pelas paredes do quarto. Eu tentei gritar, tentei acordar a Sandra, mas minha voz não saía. Era como se alguma coisa estivesse tapando minha boca por dentro. A figura começou a se aproximar da cama, lentamente, aquela risada ficando cada vez mais alta. Eu acordei de um pulo, suando frio, o coração batendo a 1000 por hora. Olhei para o canto do quarto. Não tinha nada lá, só a escuridão normal da madrugada. Sandra continuava dormindo tranquila, nem tinha percebido nada. Levantei da cama, fui até o banheiro, lavei o rosto com água gelada, olhando para o meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, os olhos fundos, a testa suada. Foi só um pesadelo, eu tentei me convencer. Estresse, cansaço, essas coisas. Mas quando voltei para o quarto e deitei na cama de novo, eu senti aquele cheiro estranho no ar. Um cheiro meio azedo, meio podre, que não estava ali antes. Cobri a cabeça com um lençol e tentei dormir de novo. Mas aquela risada continuava ecoando na minha memória. E lá no fundo, bem lá no fundo, eu sabia que aquilo não tinha sido só um sonho. Passaram-se algumas semanas e eu tentava esquecer aquele pesadelo. Fingir que tinha sido só coisa da minha cabeça. O dinheiro da campanha do telhado continuava guardado na igreja, mas agora faltavam os R$ 4.500 que eu tinha tirado. Toda vez que a Marlene perguntava quando íamos começar a reforma, eu enrolava. Estou orando pela direção de Deus, irmã. Precisamos escolher o pedreiro certo, essas coisas. Ela anotava tudo, mas eu via que ela estava começando a ficar impaciente. O Maurício era um dos diáconos mais ativos da igreja, um cara de uns 35 anos, casado, 2 filhos pequenos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e conhecia Goiânia como a palma da mão. Passava o dia inteiro rodando a cidade, de um lado para o outro. Era um homem simples, humilde, sempre disposto a ajudar em qualquer coisa que a igreja precisasse. Ele tinha uma fé genuína, sabe? Daquelas que você via nos olhos da pessoa. Foi numa quinta-feira à tarde que o Maurício estava esperando uma corrida na Avenida T9, aquela avenida cheia de lojas e comércio. Ele estava parado ali olhando o celular, quando viu um Honda Civic prata estacionando bem na frente de uma loja de eletrônicos grande. Era o meu carro. Ele reconheceu na hora. Até porque tinha um adesivo da igreja no vidro de trás. Maurício ficou curioso. Achou que eu estava comprando alguma coisa para a igreja. Ele viu, quando eu saí da loja, carregando 3 sacolas enormes. Daquelas sacolas de loja, cara, sabe, bem cheias. Maurício abaixou o vidro do carro dele e gritou: Pastor Renato, deixa eu te ajudar com isso. Eu levei um susto, quase deixei as sacolas caírem no chão. Virei para o lado dele com aquele sorriso automático e falei alto demais. Opa, irmão Maurício, glória a Deus. São televisões novas para a igreja, para o berçário e para a salinha dos jovens. Maurício saiu do carro para me ajudar, mas eu já tinha colocado tudo rapidinho no porta-malas e fechado. Não precisa não, irmão. Já coloquei aqui, Deus abençoe. Tenho que ir correndo. Dei tchau e entrei no carro antes que ele pudesse falar mais alguma coisa. Saí dali acelerando mais que o normal, olhando pelo retrovisor.
Maurício ficou ali parado na calçada com uma cara estranha, meio confuso. O que ele não falou para mim é que ele me seguiu. Maurício entrou no carro dele e veio atrás de mim, mantendo distância, curioso para saber se eu ia mesmo levar aquelas televisões para a igreja. Mas eu não fui para a igreja, fui direto para minha casa no setor Campinas. Ele viu quando eu parei na garagem, abri o portão e coloquei todas aquelas sacolas dentro de casa. Maurício passou direto, devagar, olhando pela janela, sentindo aquele aperto no peito. Naquela noite, o Maurício não conseguiu dormir. Ele ficava revirando na cama, a mulher dele dormindo do lado, e aquela cena passando na cabeça dele sem parar. Televisões para a igreja, mas foram para a casa do pastor. Deve ter uma explicação, ele pensava. Vai que ele levou para casa porque a igreja estava fechada. Vai que ele vai levar amanhã. Mas alguma coisa não cheirava bem. E o Maurício tinha aquele dom de discernimento, sabe? Ele sentia quando as coisas não estavam certas. Ele pegou o celular lá pelas 2 horas da manhã e começou a fazer contas. Campanha do telhado que tinha arrecadado R$47 mil há mais de um mês. E até agora nada de obra começar. Campanha das crianças de fevereiro, que tinha juntado R$18 mil para comprar brinquedos e material escolar. Nada tinha sido comprado ainda. Ofertas especiais da Páscoa, que tinham dado R$12 mil. Também nada de concreto feito com aquele dinheiro. Maurício sentiu um nó apertado no estômago. Aquele tipo de nó que dói físico mesmo. Jesus! Será que meu pastor está... Ele não conseguiu nem terminar o pensamento, era pesado demais, assustador demais. Ele desligou o celular, deitou de novo, mas ficou de olhos abertos até o sol raiar. Na quinta-feira seguinte, depois do culto da noite, Maurício ficou de olho em mim de novo. Me viu saindo da igreja sozinho, entrando no carro, e decidiu me seguir mais uma vez. Dessa vez, eu fui até uma concessionária de carros importados na Avenida T7. Aquelas concessionárias chiques, com carros de luxo na vitrine. Maurício parou do outro lado da rua, apagou o motor e ficou observando. Me viu entrando lá dentro, conversando com o vendedor, olhando uns carros. Fiquei lá dentro por quase 1 hora. Quando saí, estava com aquele sorriso largo, apertando a mão do vendedor, levando uns papéis embaixo do braço. Maurício sentiu o sangue gelar nas veias. Aquilo não era normal, não fazia sentido nenhum. Um pastor com salário simples, olhando o carro importado, gastando dinheiro em eletrônicos caros, enquanto as obras da igreja ficavam paradas. Ele precisava conversar com alguém, precisava dividir aquela desconfiança. Na quarta-feira seguinte, antes do culto começar, ele puxou a Marlene num canto. Irmã Marlene, aquele dinheiro da campanha do telhado. Já contrataram o pedreiro? Ele perguntou, tentando parecer casual. Marlene suspirou fundo, tirou os óculos, limpou com a barra da blusa e colocou de volta. Ainda não, irmão. O pastor disse que está orando pela direção de Deus, que Deus ainda não mostrou qual pedreiro contratar. Ela falou isso com um tom cansado, como quem já tinha feito essa pergunta várias vezes e sempre recebia a mesma resposta vazia. Os meses foram passando. E aquilo que tinha começado como uma vez, só virou 2, 3, 4 vezes. Eu tinha criado um caderno separado, que ficava escondido numa gaveta trancada do meu escritório em casa, longe dos olhos de todo mundo. Anotava tudo com letra bem pequena, quase ilegível. Junho, R$12 mil da campanha das crianças. Julho, R$8.500 dos dízimos extras. Agosto, R$6 mil da oferta missionária. Cada página daquele caderno era uma condenação escrita pela minha própria mão. Em 6 meses, eu já tinha desviado mais de R$80 mil da igreja. R$80 mil que deviam estar construindo, ajudando, abençoando pessoas, mas estavam financiando a minha ganância. Eu trocava de carro todo ano, comprava roupa de marca, levava a família para comer em restaurante caro. O Júnior ganhou um videogame novo daqueles caros. A Ana Clara tinha o guarda-roupa cheio de roupa. E a Sandra ganhou um iPhone novinho, último modelo. Sandra começou a fazer perguntas.
Renato, de onde está vindo tanto dinheiro? A gente nunca teve essa vida toda. Ela perguntava, olhando para as sacolas de compras espalhadas na sala. Eu sentava do lado dela no sofá, pegava na mão dela, olhava bem nos olhos e mentia com a maior tranquilidade. Amor, Deus tem abençoado muito meu ministério. Tenho uma família muito rica na igreja que está me apoiando financeiramente, me dando oferta todo mês para cuidar da minha família. Eles pediram para ficar anônimos. É gente humilde de coração, sabe? Ela acreditava em tudo. Sandra sempre foi uma mulher de fé, confiava em mim de olhos fechados. Nunca passou pela cabeça dela que o marido pastor, o homem de Deus, pudesse estar roubando da igreja. Todo domingo eu pregava no púlpito sobre fidelidade, sobre honestidade, sobre não tocar no que é consagrado a Deus. E o povo, amém, aleluia, glória a Deus. Enquanto eu suava frio por dentro, sabendo que era o maior hipócrita daquela igreja. Foi num sábado à tarde. Eu estava no churrasquinho de fim de semana lá em casa, cortando a picanha na tábua, cerveja do lado, música tocando. O Júnior estava na sala jogando aquele videogame novo, gritando com os amigos online. Meu celular vibrou com uma mensagem no grupo da liderança da igreja. Era a irmã Cláudia, uma das secretárias. Irmãos, a irmã Luciana está precisando de ajuda urgente para comprar o remédio do coração dela. São R$340. Ela está sem dinheiro nenhum. Eu li a mensagem. Tomei um gole da cerveja e ignorei. Simplesmente deixei ali no visto e não respondi nada. R$340. Eu tinha acabado de gastar R$800 naquele churrasco. Carne de primeira, bebida importada, tudo do bom e do melhor. A vida da dona Luciana dependia de R$340 e eu fingi que não vi. Voltei para o churrasco cantarolando, virando as carnes na grelha, enquanto aquela mensagem ficava ali no celular, me acusando em silêncio. 3 semanas depois, veio a notícia que partiu a igreja toda. A irmã Luciana tinha falecido em casa, sozinha, de ataque cardíaco. Ela não tinha conseguido comprar o remédio, passou mal durante a noite e quando a vizinha foi ver no outro dia, já era tarde demais. O velório foi num sábado de manhã, num velório simples lá no Jardim Guanabara, cheio de gente da igreja chorando, cantando hinos, consolando a família. Eu cheguei de terno preto, gravata, óculos escuros, fiz questão de subir no microfone improvisado que tinha lá. Falei durante 15 minutos sobre a irmã Luciana, mulher de fé, guerreira, que partiu para estar com Jesus. As pessoas choravam, diziam amém, me abraçavam, agradecendo pelas palavras. Mas quando eu olhei para o caixão, para o rosto daquela senhora de 68 anos ali dentro, eu senti uma frieza subindo pela espinha. Ela podia estar viva. R$340. Era só isso que ela precisava. Naquela noite, eu voltei para casa e tentei jantar, mas a comida não descia. Sandra percebeu que eu estava estranho, quieto demais, mexendo no prato sem comer. Você está bem, amor? Ficou abalado com a morte da irmã Luciana, né? Ela falou com carinho, acariciando meu braço. Eu só balancei a cabeça, levantei da mesa e fui para o quarto. Tranquei a porta, sentei na cama e fiquei ali parado no escuro. Toda a madrugada, sem exceção, eu acordava às 3 horas em ponto. Era como se um despertador invisível tocasse sempre no mesmo horário. Eu abria os olhos, o quarto escuro, e sentia aquela presença, alguém em pé do lado da cama, observando, esperando. Às vezes eu via só uma sombra, às vezes não via nada, mas a sensação era sempre a mesma. Um peso no peito, uma dificuldade para respirar, um medo que vinha de um lugar muito profundo. Naquela madrugada depois do velório foi pior. Acordei às 3 horas como sempre, mas dessa vez eu vi claramente. Tinha uma mulher idosa de pé na porta do quarto, parada ali, me olhando. Eu pisquei uma vez, 2 vezes e reconheci. Era o rosto da dona Luciana, pálido, os olhos fundos, a boca entreaberta como se quisesse falar alguma coisa. Eu quis gritar, mas a voz não saiu.
Fiquei paralisado na cama, suando frio, o coração batendo tão forte que doía no peito. Piscoei de novo e ela desapareceu. Simplesmente sumiu no ar como se nunca tivesse estado ali. Acendi a luz do criado mudo com a mão tremendo. Olhei para o quarto todo. Nada, não tinha ninguém. Sandra dormia profundamente do meu lado, nem tinha se mexido. Levantei, fui até a porta do quarto, abri, olhei para o corredor, vazio, silencioso, só o barulho do relógio da sala fazendo tic-tac. Mas eu sabia o que tinha visto, e sabia que aquilo não era coincidência. Setembro de 2018 chegou e a Marlene não aguentava mais ficar quieta. Ela tinha passado as últimas 2 semanas juntando todas as planilhas, todos os comprovantes, todos os recibos e montando um dossiê completo das irregularidades financeiras da igreja. Eram páginas e páginas de números que não fechavam, dinheiro que entrava e simplesmente sumia, campanhas arrecadadas e obras que nunca aconteciam. Ela estava com medo, as mãos suavam toda vez que pensava em confrontar o pastor, mas sabia que tinha que fazer aquilo. Na quarta-feira de manhã, ela me ligou. Pastor Renato, preciso marcar uma reunião urgente com o senhor para falar sobre as finanças da igreja. Podemos conversar na segunda-feira, às 10 horas da manhã. A voz dela estava firme, decidida, não era um pedido, era uma convocação. Eu senti o estômago revirar, mas mantive a voz tranquila. Claro, irmã Marlene, sem problema nenhum. Estarei lá pontualmente. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede por uns 5 minutos, o suor escorrendo nas costas. Eu sabia o que ela ia falar. Sabia que tinha chegado a hora de prestar contas, de explicar o que não tinha explicação. Passei o resto da semana nervoso, roendo unha, bebendo uísque escondido no banheiro de madrugada. Mas no sábado à noite, véspera do culto de domingo, eu tive uma ideia que veio daquele lugar escuro dentro de mim, daquele lugar que já não era mais completamente meu. Domingo de manhã eu cheguei cedo na igreja, fui direto para o meu escritório preparar a pregação. Mas não era uma pregação qualquer. Era uma pregação estratégica, calculada, venenosa. O título era Juízo Precipitado e Língua Ferina que Destrói Ministérios. Escrevi cada palavra pensando na Marlene, pensando em como proteger meu segredo, pensando em como virar o jogo antes mesmo dele começar. O culto começou às 10 horas, a igreja lotada como sempre, mais de 300 pessoas ali dentro cantando, louvando, orando. Quando chegou a hora da pregação, eu subi no púlpito com aquela unção falsa. Aquele fogo que não era do Espírito Santo. Comecei a pregar sobre como o diabo usa pessoas dentro da igreja para destruir homens de Deus. Como há demônios infiltrados usando membros para espalhar calúnia e difamação. Eu estava suando, gesticulando, batendo na Bíblia em cima do púlpito. Há pessoas aqui que estão sendo usadas pelo inimigo. Pessoas que querem destruir a obra de Deus, com acusações falsas, com julgamentos precipitados, com língua ferina e venenosa. Eu olhei direto para Marlene na terceira fileira. Ela estava pálida, os olhos arregalados atrás dos óculos grossos, as mãos apertando a Bíblia no colo. Cuidado com quem vocês ouvem, cuidado com quem planta dúvida nos seus corações contra o ungido do Senhor. A igreja inteira começou a se virar para olhar para Marlene. Era óbvio demais para quem eu estava falando, todo mundo percebeu. As pessoas começaram a cochichar, algumas balançando a cabeça reprovando, outras olhando com desdém. Marlene sentiu o rosto queimar, o corpo inteiro tremer. Ela queria sumir, se dissolver ali naquele banco. Lágrimas começaram a rolar no rosto dela, mas ela manteve a cabeça baixa, fingindo que lia a Bíblia. O Maurício estava sentado lá no fundo da igreja, no último banco do lado esquerdo. Ele viu tudo. Viu quando eu olhei para Marlene. Viu quando a igreja inteira se virou para ela. Viu as lágrimas no rosto daquela senhora que só queria fazer a coisa certa. E o Maurício? Ele simplesmente abaixou a cabeça. Covarde, ele pensou sobre si mesmo. Sou um covarde, um maldito covarde. Ele sabia das desconfianças, sabia que a Marlene estava certa, mas não teve coragem de levantar e defendê-la. Terminei a pregação com um apelo emocional.
dizendo que quem estava sendo usado pelo diabo precisava se arrepender e pedir perdão. Metade da igreja estava chorando, a outra metade gritando aleluia, e a Marlene, ela estava destruída. Depois do culto, ela tentou sair rápido, mas as pessoas a cercaram no corredor. Algumas perguntando se ela estava bem, outras com olhares acusadores, outras simplesmente evitando olhar para ela. Maurício correu para o estacionamento quando viu a Marlene saindo pela porta lateral. Ele queria falar com ela, pedir desculpas pela covardia, dizer que acreditava nela. Mas quando chegou lá, ela já estava entrando no carro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. "Irmã Marlene, espera!" ele gritou. Mas ela olhou para ele com aqueles olhos vermelhos de choro, balançou a cabeça e saiu dirigindo rápido demais, quase batendo no portão. Maurício ficou ali parado no estacionamento vazio, o sol quente de setembro batendo na cabeça dele. Ele socou o capô do próprio carro uma vez, duas, três vezes, até a mão doer, até sair sangue dos nós dos dedos. "Covarde, covarde, covarde!" ele repetia para si mesmo. Entrou no carro, trancou as portas e chorou ali dentro por meia hora. Chorou de raiva, de vergonha, de impotência. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu estava no meu escritório da igreja, sozinho, tomando café e olhando o celular. 10h15, 10h30, 10h45. A Marlene não apareceu. Às 11 horas, meu celular tocou, era ela. "Pastor, eu queria pedir desculpas. Acho que interpretei as coisas erradas. Não vou mais incomodar o senhor com essas questões financeiras." A voz dela estava quebrada, derrotada, morta. Eu sorri sozinho ali no escritório. "Fica em paz, irmã, Deus abençoe sua vida." E desliguei. Problema resolvido. Eu pensei colocando o celular no bolso e recostando na cadeira. Mas quando eu levantei para sair do escritório, eu ouvi aquela risada. Uma risada rouca, arrastada, vinda do corredor vazio da igreja. Saí rápido, olhei para os dois lados. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Mas o cheiro estava ali, aquele cheiro de enxofre, de coisa podre, de morte. Ele ficou no ar por uns 2 minutos e depois sumiu. Eu tranquei a igreja correndo e fui embora, mas sabia que alguma coisa tinha mudado. Alguma coisa tinha sido selada naquele dia. Os meses finais de 2018 passaram num borrão de mentiras, dinheiro desviado e noites sem dormir. Dezembro chegou e com ele veio a preparação para o culto de virada de ano, aquele culto especial que a igreja inteira esperava. Era tradição fazer um culto na noite de 31 de dezembro, começando às 23 horas e atravessando a meia-noite, entrando no ano novo em oração e adoração. Eu tinha preparado uma pregação especial, irônica demais, considerando tudo que eu estava fazendo. O tema era fidelidade nos dízimos e ofertas. A igreja estava lotada naquela noite. Mais de 300 pessoas espremidas ali dentro. Tinha gente de pé nos corredores, crianças sentadas no chão na frente, todo mundo vestido com roupa branca, como era costume na virada. O ar-condicionado mal dava conta do calor de tanta gente junta. E o cheiro de perfume, misturado com suor, tomava conta do ambiente. Eu estava no meu escritório nos fundos, revendo as anotações da pregação, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Às 23h30, eu subi no púlpito. A igreja aplaudiu, gritou aleluia, e eu abri aquele sorriso largo que já tinha virado automático. Comecei a pregar sobre como Deus abençoa quem é fiel nos dízimos, sobre como roubar de Deus é roubar a própria bênção, sobre como Malaquias 3 diz que Deus abre as janelas do céu para quem honra com os dízimos. Cada palavra que saía da minha boca era uma condenação contra mim mesmo, mas eu continuava, cada vez mais alto, cada vez mais suado. A Sandra estava sentada na primeira fileira com o Júnior e a Ana Clara, e todos de branco, sorrindo orgulhosos do marido e pai pregador. O Maurício estava lá atrás, como sempre, braços cruzados, aquele olhar pesado me acompanhando. A Marlene não tinha vindo. Desde aquele domingo de setembro, ela tinha se afastado da igreja. Só aparecia de vez em quando, sempre quieta, sempre cabisbaixa.
Outra pessoa tinha assumido o cargo de tesoureira, uma irmã mais nova que não questionava nada. Eu estava chegando no clímax da pregação, falando sobre como quem rouba de Deus está abrindo porta para maldição na vida. Quem rouba de Deus, rouba a própria bênção. Quem rouba de Deus está cavando a própria sepultura espiritual. Eu gritava no microfone, gesticulando com as duas mãos, a igreja inteira em pé gritando amém. Glória a Deus, aleluia. Era quase meia-noite, faltavam 15 minutos para o ano novo. Foi quando eu estendi a mão direita, pedindo que os fiéis trouxessem as ofertas especiais de ano novo. Vamos honrar a Deus nessa virada, tragam suas ofertas de gratidão, de fé, de esperança para o ano que vem. Eu falava com a mão direita estendida, esperando que as pessoas começassem a vir à frente. E foi exatamente nesse momento que aconteceu. Uma dor como eu nunca tinha sentido na vida atravessou meu braço direito, do ombro até a ponta dos dedos. Era como se 1000 agulhas estivessem sendo enfiadas nos meus ossos ao mesmo tempo, como se fogo líquido estivesse correndo nas minhas veias. Eu soltei o microfone com a mão esquerda. Ele caiu no chão do púlpito, fazendo aquele barulho estridente horrível que ecoou pela igreja inteira. A mão direita começou a tremer descontroladamente, sacudindo no ar, como se tivesse vida própria. As pessoas pararam de cantar, o silêncio tomou conta, todo mundo olhando para mim sem entender. A mão começou a se contorcer. Os dedos foram se fechando numa posição anormal, o pulso entortando para dentro e a dor. A dor aumentava a cada segundo. Eu tentei endireitar a mão com a esquerda, mas era como se os ossos tivessem travado naquela posição. Comecei a cambalear, as pernas fraquejaram e eu caí de joelhos ali no púlpito. O barulho do meu joelho batendo no chão de madeira ecoou pelo silêncio absoluto da igreja. Sandra levantou de um pulo e veio correndo. Renato, o que está acontecendo? Ela gritava desesperada, subindo no púlpito, segurando meu rosto com as mãos. Mas eu mal conseguia ouvi-la, porque naquele momento eu vi. Olhei para minha mão direita retorcida e vi uma sombra enrolada no meu pulso. Era como uma serpente feita de escuridão, apertando, esmagando, com olhos vermelhos me encarando. Eu pisquei e a sombra sumiu, mas a mão continuou travada naquela posição horrível. O pânico tomou conta da igreja. Pessoas correndo para frente, gritando, chorando, orando alto, pegando o celular para chamar a ambulância. O Maurício veio correndo também. Junto com outros diáconos, me seguraram porque eu estava caindo para o lado. A dor tinha diminuído um pouco, mas a mão estava completamente paralisada. Eu tentava mover os dedos e nada acontecia. Era como se minha mão tivesse virado pedra. Torcida naquela posição de garra, levaram-me correndo para o hospital. A Sandra no banco de trás da ambulância, segurando minha mão esquerda e chorando sem parar. O Júnior e a Ana Clara ficaram na igreja com o Maurício, assustados, sem entender nada. Eu ficava olhando para aquela mão direita, a mesma mão que pegava o dinheiro dos envelopes, a mesma mão que desviava as ofertas, a mesma mão que tinha roubado mais de 120 mil reais da casa de Deus. E pela primeira vez em meses, eu senti medo de verdade. Não medo de ser descoberto, mas medo do que estava por vir. Os 3 primeiros meses de 2019 foram um inferno na terra para mim. Rodei Goiânia inteira, atrás de respostas, de médicos, de especialistas, de qualquer um que pudesse explicar o que tinha acontecido com a minha mão. Comecei pelo Hospital das Clínicas. Fiquei horas esperando na fila do Sistema Único de Saúde, até conseguir uma consulta com um neurologista. O médico examinou, pediu raio-x, olhou a mão de todos os ângulos e balançou a cabeça sem entender nada. Fui em médicos particulares na Avenida T63. Aqueles consultórios caros, com ar-condicionado gelado e revista de decoração na sala de espera. Gastei quase 10 mil reais em consultas e exames. Ressonância magnética, tomografia, eletroneuromiografia, exame de sangue para tudo que é doença. Todos os resultados voltavam normais. Não tem lesão, não tem nervo comprimido, não tem nada que justifique essa paralisia.
Os médicos repetiam sempre a mesma coisa, confusos, coçando a cabeça. Até que em março eu consegui uma consulta com o Dr. Fernando, um neurologista famoso lá no setor Bueno, um dos melhores de Goiânia. Ele tinha uns 60 anos, cabelo grisalho, óculos de grau, aquele jeito sério de médico que já viu de tudo. Ele passou quase 2 horas me examinando, fazendo testes, comparando com exames anteriores. No final, ele sentou na cadeira dele, tirou os óculos e me olhou direto nos olhos. Senhor Renato, neurologicamente, sua mão deveria funcionar perfeitamente. Não há absolutamente nada de errado com seus nervos, seus músculos, seus ossos, sua circulação. Nada. O Dr. Fernando falou isso com uma mistura de frustração e fascínio. Ele era um homem de ciência, acostumado a encontrar respostas em exames e diagnósticos. Mas a minha mão era um mistério completo. Já vi muita coisa na minha carreira, mas isso aqui... Ele balançou a cabeça e não terminou a frase. Eu saí daquele consultório e sentei no carro no estacionamento, olhando para aquela mão inútil no meu colo. Ela estava retorcida como uma garra, os dedos travados naquela posição, a pele começando a ficar esbranquiçada pela falta de movimento. Eu tinha que fazer tudo com a mão esquerda agora. Escovar os dentes, comer, dirigir e escrever. A mão direita era só um peso morto pendurado no meu braço, uma lembrança constante de alguma coisa que eu ainda não queria admitir. Parei de pregar depois daquele culto de virada de ano. Falei para a igreja que estava de licença médica, que precisava me cuidar, que logo estaria de volta. O Maurício assumiu as pregações temporariamente, junto com outros presbíteros. A igreja continuava funcionando, os cultos continuavam lotados, mas todo mundo falava da minha mão. Cochichavam, especulavam, oravam. Alguns diziam que era doença espiritual, outros que era ataque do diabo, outros que era falta de fé. Ninguém imaginava a verdade. Em casa, a situação estava cada vez pior. O Júnior tinha parado de falar comigo completamente. Passava direto quando eu chegava, se trancava no quarto com o videogame e só saía para comer. Mas foi a Ana Clara que me destruiu. Numa manhã de abril, tomando café na mesa da cozinha, ela me olhou com aqueles olhos de 9 anos, cheios de inocência, e perguntou: "Pai, por que sua mão ficou assim?" "Foi porque você fez coisa errada." Eu quase engasguei com o pão. "O quê?" "O que você está falando, Ana Clara?" Eu perguntei, com a voz saindo mais alta e mais brusca do que eu queria. Minha filha se encolheu na cadeira, os olhos arregalando de susto. "Ouvi na escola, pai. As meninas disseram que Deus está te castigando, que você deve ter feito alguma coisa muito ruim para Deus fazer isso com você." As lágrimas começaram a rolar no rosto dela. "É verdade, pai. Você fez coisa errada." Eu não consegui responder. Fiquei ali parado, olhando para minha filha de 9 anos, aquela menina que eu tinha colocado aparelho nos dentes com dinheiro roubado, e não consegui falar nada. Ana Clara levantou da mesa chorando e correu para o quarto dela. Sandra veio da lavanderia secando as mãos no pano de prato. Me olhou com aquela cara de decepção. "Renato, você não devia ter falado daquele jeito com ela. Ela é só uma criança." Mas não era isso. Não era o jeito que eu tinha falado. Era o fato de que minha filha de 9 anos tinha falado a verdade que eu não queria admitir. As noites eram o pior. Toda madrugada, 3 horas em ponto, eu acordava com aquela presença no quarto. Às vezes eram sussurros vindos das paredes. "Você é nosso agora, Renato. Você escolheu isso. A mão que rouba não serve ao santo." Outras vezes, era só aquele peso no peito, aquela sensação de estar sendo observado por alguma coisa que não era desse mundo. Eu cobria a cabeça com o travesseiro, mas os sussurros continuavam, penetrando no meu cérebro. Comecei a beber escondido. Comprava vodka barata num mercadinho da esquina de casa, escondia a garrafa atrás das toalhas no armário do banheiro. De madrugada, quando todo mundo estava dormindo, eu ia para o banheiro. Trancava a porta e bebia direto da garrafa até a garganta queimar e a cabeça ficar tonta.
Era a única maneira de conseguir voltar a dormir, de silenciar aqueles sussurros por algumas horas. Mas toda manhã eu acordava com dor de cabeça, boca amarga e aquela mão morta me lembrando que eu não podia fugir. Em maio, a Sandra descobriu a garrafa. Ela estava guardando toalhas limpas quando viu a vodka escondida lá no fundo. Não falou nada na hora, só colocou a garrafa em cima da pia do banheiro e saiu. Quando cheguei em casa à noite e fui ao banheiro, vi a garrafa ali, em cima da pia, me esperando. Eu sabia que tinha que conversar com ela, dar alguma explicação, mas como explicar? Como falar que eu estava bebendo para tentar esquecer os demônios que me assombravam toda madrugada? Para tentar apagar a culpa que estava me devorando por dentro. Abril de 2019 foi o mês em que meu mundo desmoronou completamente. A Sandra tinha decidido fazer uma faxina geral na casa, daquelas limpezas profundas de fim de semana. Ela estava no meu escritório, aquele quartinho pequeno onde eu guardava meus papéis da igreja, passando pano nos móveis, organizando as prateleiras. Foi quando ela foi guardar uns documentos na gaveta da escrivaninha e a gaveta travou. Ela puxou com mais força, balançou, forçou, até que a gaveta finalmente abriu com um estalo. E lá estava ele, o caderno. Aquele caderno marrom de capa dura que eu escondia há meses, com todas as anotações dos desvios, todos os valores, todas as datas. Sandra pegou o caderno sem entender o que era, abriu na primeira página e começou a ler. Março 2018, R$4.500, campanha do telhado. Junho, R$12.000, campanha das crianças. Julho, R$8.500, dízimos extras. Ela foi virando as páginas, uma por uma, as mãos começando a tremer. No final do caderno, tinha a soma total escrita com caneta vermelha. R$127.000. Sandra sentou no chão, ali mesmo, as costas apoiadas na escrivaninha, e ficou olhando para aquele número. R$127.000 roubados da igreja, anotados pela mão do próprio marido. Ela começou a chorar em silêncio. As lágrimas caindo nas páginas do caderno, borrando a tinta. Ficou ali sentada no chão por mais de 1 hora, lendo e relendo cada página, tentando entender como tinha chegado a esse ponto. Quando eu cheguei em casa era umas 6 da tarde. Tinha passado o dia inteiro rodando a cidade, tentando fugir de casa, tentando fugir de mim mesmo. Entrei pela porta da frente e senti que alguma coisa estava diferente. A casa estava quieta demais, pesada demais. Fui até a cozinha e vi a Sandra sentada à mesa, aquele caderno marrom na frente dela, as mãos cruzadas em cima. Ela não estava chorando mais. O rosto estava seco, mas os olhos estavam vermelhos e inchados. Ela me olhou quando entrei, e aquele olhar não era de raiva, era pior que raiva. Era decepção, era nojo, era desgosto. O silêncio entre a gente durou uns 2 minutos, que pareceram 2 horas. Eu queria falar alguma coisa, inventar uma desculpa, mas as palavras simplesmente não saíam. Fiquei ali parado na porta da cozinha, com aquela mão morta pendurada do lado do corpo, me sentindo menor do que nunca. Quanto tempo você ia continuar mentindo, Renato? Ela falou isso com a voz baixa, controlada, mas eu podia ouvir o veneno por trás de cada palavra. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu abri a boca para tentar explicar, para inventar alguma história, mas ela levantou a mão, mandando eu calar a boca. Eu trabalhei como faxineira durante 10 anos para ajudar essa igreja, Renato. 10 anos. 10 anos limpando banheiro, lavando o chão, esfregando vaso sanitário de joelhos. As veias do pescoço dela estavam saltadas, a voz começando a subir de tom. E você? Você roubou dos mesmos irmãos que eu servia de joelhos. A dona Joana, aquela senhora que deu R$150 da pensão dela. Ela passou fome, Renato. Passou fome enquanto nossos filhos jogavam videogame, enquanto eu usava iPhone, enquanto você trocava de carro. Sandra bateu a mão na mesa com tanta força que o caderno pulou. A dona Luciana morreu sem o remédio. Morreu, Renato. E você tinha o dinheiro na sua conta. Eu senti as pernas fraquejarem, tive que me segurar no batente da porta para não cair. Ela sabia de tudo.
A dona Joana, a dona Luciana, cada centavo roubado, cada mentira contada. Eu não conseguia olhar nos olhos dela, ficava olhando para o chão, para minha mão inútil, para qualquer lugar, menos para o rosto da minha esposa. Sandra, Eu tentei começar, mas ela me cortou de novo. Sua mão, Renato. Deus está te mostrando alguma coisa. E você está surdo, você está cego. Ela levantou da cadeira. Pegou uma mala que estava encostada na parede, uma mala que eu nem tinha visto quando entrei. Já estava pronta, cheia de roupas dela e das crianças. Eu vou ficar na casa da minha mãe, no setor Pedro Ludovico. Não sei por quanto tempo, não sei se volto. Mas não posso ficar aqui olhando para sua cara de mentiroso todo dia. O Júnior e a Ana Clara apareceram na porta da cozinha com as mochilas nas costas. Eles tinham ouvido tudo. Estavam com os olhos vermelhos de tanto chorar. A Ana Clara me olhou com aquele olhar de criança ferida, traída pelo próprio pai. O Júnior nem olhou para mim, virou o rosto para o lado com desprezo. Sandra passou por mim, empurrando com o ombro. Eu tive que me encostar na parede para dar passagem. Os três saíram pela porta da frente sem olhar para trás. Eu ouvi o carro ligando, saindo da garagem, se afastando pela rua. Fiquei ali parado na porta da cozinha, sozinho naquela casa que de repente parecia enorme e vazia. Olhei para o caderno ainda em cima da mesa, aberto na página com a soma total em vermelho. R$127 mil. Era esse o preço da minha família, da minha integridade, da minha alma. Andei até a sala como um zumbi e sentei no sofá. A casa estava em silêncio absoluto, só o barulho do relógio na parede marcando os segundos. Mas eu não estava sozinho. Eu sabia disso. Podia sentir eles ali, nas sombras dos cantos, esperando, observando. E dessa vez a risada não veio de longe. Ela veio de dentro de mim mesmo, ecoando no meu peito vazio, celebrando a vitória deles. Eu tinha perdido tudo, e eles sabiam disso. As semanas que se seguiram depois da Sandra sair de casa foram as mais escuras da minha vida. Eu acordava, olhava para o teto e não via motivo nenhum para levantar da cama. A casa estava imunda, louça suja empilhada na pia, roupa espalhada pelo chão, lixo acumulado. Eu tinha parado de tomar banho direito, às vezes ficava 2, 3 dias com a mesma roupa. A barba tinha crescido, o cabelo estava oleoso, eu cheirava mal. Mas nada disso importava mais. A bebida tinha virado minha companhia constante. Não escondia mais. Deixava as garrafas de vodka espalhadas pela casa, em cima da mesa, no chão do quarto, no banheiro. Bebia de manhã para conseguir levantar, bebia à tarde para aguentar as horas passarem, bebia à noite para tentar dormir. Mas o sono nunca vinha fácil, e quando vinha, trazia pesadelos horríveis. Eu via rostos de pessoas da igreja me acusando, via a dona Luciana apontando o dedo para mim, via minha mão se desfazendo em cinzas. A igreja tinha me afastado oficialmente do ministério. O Maurício e os presbíteros tinham feito uma reunião emergencial, e mesmo sem saber de tudo, eles sentiram que alguma coisa estava muito errada comigo. Pastor Renato precisa de um tempo para se recuperar. Eles falaram para os membros: vamos orar por ele e pela família dele. Mas eu sabia que alguns já desconfiavam, já cochichavam nos cantos, já faziam as contas que não fechavam. 19 de maio de 2019. Essa data está gravada na minha memória como se fosse ontem. Era uma madrugada de domingo. Eu estava bêbado na sala escura, só a luz da televisão piscando. Tinha acabado de terminar mais uma garrafa de vodka e a cabeça girava, o estômago revirava. Peguei o celular com a mão esquerda, a única que funcionava, e abri o Facebook sem saber bem por quê. Foi quando eu vi uma foto no meu feed. Era uma página de homenagem à irmã Luciana que a família dela tinha criado. Tinha várias fotos dela sorrindo, uma do dia do batismo dela na igreja, outra de um aniversário. Mulher de fé que partiu confiando em Deus, dizia a legenda principal. Eu fui descendo, lendo os comentários das pessoas. Então eu vi um comentário que me partiu ao meio. Se a igreja tivesse ajudado com o remédio, ela estaria aqui com a gente hoje. O comentário tinha sido feito pela sobrinha da dona Luciana,
uma moça de uns 25 anos. Tinha várias pessoas respondendo aquele comentário, dizendo que sim, que a igreja devia ter ajudado, que R$ 340 não era nada. Eu fiquei olhando para aquelas palavras na tela do celular e alguma coisa se rompeu dentro de mim. Senti uma onda de náusea subindo do estômago. Levantei cambaleando do sofá e vomitei ali mesmo no chão da sala. Um vômito violento que parecia querer arrancar minhas entranhas. Caí de joelhos no meio da própria vomição, as mãos apoiadas no chão frio e sujo. Olhei para minha mão direita deformada ali, apoiada no chão, inútil, morta. E olhei para o celular caído do lado, com a foto da dona Luciana me encarando. Eu comecei a gritar. Não foi um grito normal. Foi um grito que veio de um lugar tão fundo dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu sou um ladrão. Eu gritei com toda a força que tinha nos pulmões. Eu roubei de você, Deus. Eu roubei dos pobres, das viúvas, das crianças. Minhas cordas vocais doíam, a garganta rasgava, mas eu continuava gritando. Eu matei a dona Luciana. Eu matei ela com minha ganância. As lágrimas jorravam do meu rosto misturadas com vômito, com ranho, com saliva. Eu chorava tão forte que meu corpo inteiro convulsionava, sacudia sem controle. Vomitei de novo ali no chão, dessa vez só bile amarga e ácida. Fiquei ali de joelhos, no meio daquela imundície, completamente destruído, completamente quebrado. E foi nesse momento, no fundo do poço mais profundo que eu podia chegar, que aconteceu. Eu tive uma visão. Não era um sonho, não era imaginação. Era real, tão real quanto qualquer coisa que eu já tinha visto na vida. Eu estava de pé numa encruzilhada escura, cercado por névoa densa dos dois lados. À minha esquerda tinha uma multidão de sombras, figuras escuras sem rosto, todas rindo daquela risada rouca que eu conhecia tão bem. Elas estendiam mãos podres e deformadas na minha direção, me chamando Renato. Vem com a gente, você já é nosso. À minha direita tinha uma luz. Não era uma luz forte e ofuscante, era uma luz suave, quente, como o sol da manhã. E dentro daquela luz tinha uma voz. Uma voz que eu não ouvia há muito tempo. Uma voz que eu tinha ignorado, rejeitado, blasfemado. A voz dizia simplesmente: eu ainda estou aqui, filho. Ainda estou aqui esperando você voltar. As sombras à esquerda gritaram mais alto, me puxando, tentando me arrastar para a escuridão delas. Mas eu escolhi a luz. Cambaleei na direção da luz, deixando as sombras para trás. Elas gritaram de raiva, uivaram de fúria, mas eu não olhei para trás. Continuei andando em direção àquela luz, tropeçando, caindo, levantando de novo. Quando entrei na luz, senti um calor que atravessou todo o meu corpo e acordei da visão de volta na sala imunda da minha casa. Ainda estava de joelhos no meio do vômito, mas alguma coisa tinha mudado. Eu sabia o que tinha que fazer. Sabia que não tinha mais volta, que tinha que confessar tudo, entregar tudo, aceitar todas as consequências. Cadeia, vergonha pública, perda de tudo. Não importava mais. Eu tinha escolhido a luz. E agora tinha que andar nessa direção até o fim. Levantei do chão às 7 horas da manhã, quando o sol começava a raiar. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água gelada, olhei para o meu reflexo no espelho. Um homem destruído, acabado, mas pela primeira vez em meses, um homem com um propósito. Peguei o celular com a mão esquerda e liguei para o Maurício. Ele atendeu sonolento. Alô, pastor Renato, tudo bem? Minha voz saiu firme pela primeira vez em muito tempo. Maurício, reúne a liderança da igreja hoje à tarde. Preciso falar a verdade. Toda ela. Domingo 26 de maio de 2019. Esse foi o dia em que eu morri e ressuscitei ao mesmo tempo. A igreja estava em silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio pesado que você consegue sentir na pele. 300 pessoas sentadas nos bancos, olhando para mim subindo no púlpito, com aquela mão deformada pendurada do lado do corpo. O Maurício estava sentado na primeira fileira, com os outros presbíteros, todos com aquela cara de quem não sabia o que esperar, mas estava preparado para o pior. Eu tinha pedido para Sandra vir, mas ela não quis. Mandou mensagem dizendo que não tinha forças para ver aquilo, que já tinha sofrido demais.
O Júnior e a Ana Clara também não vieram. Continuavam morando com a avó no setor Pedro Ludovico. Peguei o microfone com a mão esquerda, o feedback do som ecoou pela igreja e comecei a falar. Meu nome é Renato, tenho 42 anos e durante 8 anos fui pastor dessa igreja. E durante os últimos 7 meses, eu roubei de vocês. O silêncio ficou ainda mais denso. Algumas pessoas começaram a se mexer desconfortáveis nos bancos. Outras se entreolharam sem acreditar no que estavam ouvindo. Eu continuei, desviei R$127 mil das ofertas dos dízimos das campanhas. Tirei o caderno marrom do bolso da calça e segurei ele no ar. Está tudo aqui. Cada real roubado, cada mentira contada, cada data. Março de 2018, R$4.500 para pagar aparelho da minha filha. Junho, 12 mil da campanha das crianças para o meu luxo pessoal. Algumas mulheres começaram a chorar. Homens levantaram dos bancos com cara de raiva. Eu vi o seu Antônio, um senhor de 70 anos, que sempre dava o dízimo certinho todo mês, levantar e sair pela porta lateral, batendo ela com força. Outros o seguiram. 5, 10, 15 pessoas saindo da igreja em protesto. Mas eu continuei, porque tinha que falar tudo, tinha que colocar para fora cada podridão que estava dentro de mim. A irmã Luciana pediu ajuda para comprar o remédio do coração. R$340. Eu vi a mensagem, eu tinha o dinheiro e eu ignorei. Continuei falando com a voz embargada, as lágrimas começando a cair. Enquanto ela morria por falta de remédio, eu estava fazendo churrasco de picanha em casa, com cerveja importada, gastando R$800. Eu matei ela, minha ganância matou a irmã Luciana. Um gemido coletivo de choque percorreu a igreja. Mais pessoas começaram a chorar alto. A dona Joana deu R$150, o último dinheiro da pensão dela, e eu coloquei no meu bolso. Ela passou fome naquele mês, enquanto minha família comia do bom e do melhor. Eu manipulei a irmã Marlene quando ela tentou me confrontar. Usei o púlpito para destruir a reputação dela, para proteger meu pecado. Vi a Marlene lá no fundo da igreja. Ela tinha vindo, estava chorando, mas acenou com a cabeça como se estivesse me perdoando. Eu mereço a cadeia. Eu mereço perder tudo que tenho. Eu mereço o desprezo de cada um de vocês. Minha voz estava completamente quebrada agora. Mal conseguia falar. Mas eu escolho Jesus, mesmo que isso signifique perder minha vida inteira. Mesmo que eu vá preso. Mesmo que nunca mais possa pisar num púlpito. Mesmo que minha família nunca mais me perdoe. Eu escolho Jesus. Caí de joelhos ali no púlpito, o microfone caindo no chão, e chorei como nunca tinha chorado na vida. O Maurício subiu no púlpito e me abraçou. Outros diáconos vieram também, formaram um círculo ao meu redor e começaram a orar. Metade da igreja tinha saído com raiva, mas a outra metade ficou. E eles choravam comigo, oravam por mim, mesmo depois de tudo que eu tinha feito. Aquilo era a graça de Deus manifesta. Eu não merecia nada daquilo, mas eles estavam ali mesmo assim. Nos meses seguintes eu vendi tudo. O carro, os móveis bons, as roupas de marca, tudo que eu tinha comprado com dinheiro roubado. Consegui juntar R$91 mil e devolvi para a igreja. Os outros 36 mil eu não tinha mais. Já tinham sido gastos, mas prometi que ia pagar aos poucos, mesmo que demorasse anos. Fui até a delegacia e confessei tudo para o delegado. Ele registrou o boletim, abriu processo contra mim. Fiz um acordo de prestação de serviços comunitários. Passei 5 meses varrendo ruas, de segunda a sábado, das 7 da manhã até meio-dia. Usava aquele colete laranja, empurrava o carrinho de lixo, juntava papel e garrafa do chão. Meus colegas de trabalho sabiam que eu tinha sido pastor. Alguns zombavam. E aí, pastor ladrão, Deus te perdoou hoje? E aí, pastor, cadê o dízimo? Eu aguentava calado, varrendo, limpando, pagando minha dívida com a sociedade. A Sandra voltou depois de 4 meses. Ela apareceu numa tarde, na casa que eu tinha alugado no Jardim Goiás, uma casinha simples de 2 quartos, que custava R$600 por mês. Ela tinha visto que meu arrependimento era real,
que eu não estava fugindo das consequências, que eu tinha mudado de verdade. Não foi fácil. Ela chorou muito, gritou comigo várias vezes, teve noites em que dormimos em quartos separados, mas ela ficou. Os meninos levaram mais tempo, principalmente o Júnior, mas aos poucos, muito devagar, a família começou a se reconstruir. Foi no dia 17 de outubro de 2019, quase um ano depois de tudo ter começado. Eu estava orando no quartinho dos fundos da casa, aquele quartinho pequeno que servia de escritório. Não estava pedindo nada, só estava agradecendo. Senhor, se eu ficar com essa mão assim pro resto da vida, tá bom. Ela me lembra do que eu fui, me lembra de onde o Senhor me tirou. Ela me mantém humilde, me mantém grato. Se o Senhor quiser que eu viva com ela assim, eu aceito. Foi nesse momento que senti. Um calor começou na palma da minha mão direita. Um calor que não era normal, que não era desse mundo. Era como se fogo líquido estivesse percorrendo cada osso, cada músculo, cada nervo. A mão começou a formigar intensamente, aquela sensação de quando o membro fica dormente e volta à circulação, mas 1000 vezes mais forte. Abri os olhos e olhei para a mão. Ela estava brilhando, uma luz suave saindo dela. Os dedos começaram a se mexer. Devagar, muito devagar, eles foram se abrindo. O pulso endireitou, a mão voltou à posição normal. Eu movia os dedos um por um. Indicador, médio, anelar, mindinho, polegar. Todos funcionando perfeitamente, como se nunca tivesse acontecido nada. Caí de joelhos no chão daquele quartinho e chorei tão alto que a Sandra veio correndo do quarto. Renato, e o que foi? O que aconteceu? Ela gritou apavorada. Eu só conseguia levantar a mão, abrindo e fechando os dedos, mostrando para ela. A Sandra cobriu a boca com as 2 mãos, os olhos se arregalaram e ela caiu de joelhos do meu lado. Nós 2 ficamos ali, abraçados no chão, chorando e agradecendo a Deus por mais de 1 hora. O Júnior e a Ana Clara vieram ver o que estava acontecendo e quando viram minha mão curada, eles também caíram no choro. Ali, naquele quartinho pequeno de uma casa alugada humilde, Deus restaurou não só minha mão, mas minha família inteira. Hoje eu tenho 47 anos. Trabalho como auxiliar administrativo numa empresa de contabilidade. Ganho R$ 2.200 por mês. É pouco comparado com o que eu tinha antes, mas é honesto, é digno, é suado. Nos finais de semana eu sirvo numa igreja pequena de bairro, uma igrejinha com 40 membros que se reúne num salão alugado. Eu não prego mais. Não mereço esse púlpito, sempre falo, mas ajudo na limpeza, arrumo as cadeiras, cuido do som, faço o café. Meu testemunho já levou 23 pessoas a se renderem a Cristo. Pessoas que estavam no fundo do poço como eu estava, que achavam que não tinha mais volta, que achavam que Deus tinha desistido delas. Na semana passada, um jovem de 19 anos chamado Gabriel me procurou chorando. Pastor Renato, eu roubei dinheiro do meu trabalho, roubei R$3.000. Não sei o que fazer, estou com medo, estou desesperado. Eu abracei aquele menino apertado e falei bem no ouvido dele. Gabriel, eu sei exatamente o que você está sentindo. Esse peso que você carrega, esse medo, essa culpa, eu conheço bem. Vem, vamos orar juntos agora. E amanhã de manhã, eu vou com você devolver esse dinheiro no seu trabalho. Vamos enfrentar isso juntos. O Gabriel chorou no meu ombro e eu coloquei minha mão direita, aquela mão que já foi ferramenta de roubo e vergonha, no ombro dele. E naquele abraço, olhando para aquele rapaz quebrantado, querendo fazer a coisa certa, eu entendi completamente. Deus não restaurou só minha mão para mim. Ele restaurou para que eu pudesse usar ela para abraçar os caídos, para levantar os quebrantados, para guiar os perdidos de volta para a luz. Cada cicatriz que carrego, cada vergonha que passei, cada lágrima que derramei, tudo isso agora serve para mostrar para os outros que não existe pecado maior que a misericórdia de Deus e que não existe queda tão funda que o amor dele não possa alcançar.